Boa noite, pessoal. Vou começar aqui mais uma live da FS Proteção. Convidado aí vai ser o Orlando, esperando o pessoal entrar aí. Deixa eu ver a gente aqui. Tem um papo aqui sobre proteção hoje. O convidado vai ser o Orlando Lutosa, da Engine aí. O Orlando fez uma apresentação ligeira. O Orlando aí é um grande parceiro que tem o curso de proteção lá na Engine e vai falar um pouquinho para vocês aí. Também vou mostrar um pouco, aproveitar até o pessoal entrar, algumas literaturas aí que a gente da FS indica. Vou começar com essa aqui do Concreto Protegido, Teoria e Prática. A Oficina do Texto, que é do Luiz Schoff, da Luciana Bonilha, que é muito bom. Mostrar aí também outra nova aí pra gente desse ano, que é do Manfred, que é Proteção aí parcial do concreto. Muito bom, de cabeceira, do Walter Piff, Concreto Protegido, que a gente indica muito. As normas da BNT, né, que a gente anda debaixo dos braços aí. E o mais importante aí que eu recomendo a leitura para todos é do Instituto Internacional de Proteção, PTI, a literatura aí. Convidar o Orlando aqui já para fazer a apresentação. Mas boa noite a todos aí. Quem puder, tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda pro pessoal aí. Convidar o Orlando aqui. A gente dá início. Aqui, me chamando o pessoal aí, galera. Vai ser um papo bem legal, mostrando por que proteção tá tanto em sessão aí. E boa noite, Orlando. Opa, boa noite, Fabrini, boa noite, turma da proteção, pessoal que gosta do assunto. Vamos falar um pouquinho Estamos aí, aí em né? contato. Falei pro pessoal fazer uma breve apresentação sua. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu acho nada melhor que você mesmo, né? Porque, como eu comentei, a gente se conheceu há um tempo, muito tempo, e você está aí no mercado fazendo um trabalho legal com a Engine na frente. E gostaria que você fizesse a sua apresentação aí, para o pessoal conhecer quem que é o Orlando, um pouquinho mais da sua carreira, para depois a gente falar um pouco Bacana, mais da Engine também. legal. Bem, primeiro agradeço aí, Fabrini, pelo convite, estar aqui com a turma toda, né? Eu sou engenheiro civil aeronáutico e desde o começo da minha carreira eu trabalho e estudo com concreto protendido, né? Então, lá desde 2013, inicialmente com Caracas, lá na empresa Impacto, né, que é um grande nome aí, por ser um dos caras pioneiros que trouxe a tecnologia e viabilizou ela em muitos sentidos tecnologicamente falando. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe da Impacto por alguns bons anos. No caso aí, primeiro como engenheiro de desenvolvimento de produto e depois como sócio em São Paulo. Então, nosso trabalho de dia a dia era bater na porta dos construtores, dos projetistas estruturais, apresentar o sistema, tirar dúvidas, fazer projeto de viabilização, né? Fazer muito estudo lá com o Sérgio Carvalho, com o Matheus, a turma do CCP, né? E aí, enfim, a vida levou para vários outros caminhos. Já empreendi na área industrial e, mais recentemente, aí, desde a pandemia, a gente fundou a Engine, né? Mais recentemente, a gente fomos investidos por um grupo educacional, que é o Grupo Farias Brito, um grupo muito referência aqui na região Nordeste, e estamos desenvolvendo, junto da Engine, vários cursos na área, especialmente aí de estruturas. Agora vamos entrar na área de BIM também. A ideia dos cursos são cursos práticos e, sobretudo, orientados a projetistas das mais diversas disciplinas aí.
Então, e aí a gente, felizmente, né, Fabrinha, um dos motivos que a gente se aproximou muito, a gente conseguiu conseguiu construir modéstia à parte, né, um excelente curso de protendido aplicado a edificações, né? Temos aí já centenas de alunos que fizeram, a grande maioria são projetistas estruturais, e a gente sente que, de um lado, ficamos felizes de conseguir, de alguma forma, contribuir para que essa tecnologia seja difundida. Eu gosto muito de brincar, viu, Fabrício, com o pessoal que começa surf com a gente, que o nosso curso só termina quando vira contrato. E é verdade mesmo, quem estudou com a gente sabe disso, a gente pessoalmente se envolve nisso, e por isso também que a gente está aqui, a gente está sempre conversando sobre protendido, com quem se dispõe a fazer com a gente, porque é realmente um assunto que a gente, para além do negócio em si, do curso, a gente tem muito carinho e quer e acredita mesmo na tecnologia. Assim. Eu, pessoalmente, acho que o protendido vai crescer muito e muito mais, dependendo de ter mais pessoas ali apoiando, com certeza. É isso. Né? Você falou, queria até trazer um paralelo nosso aqui desse ano, do ano passado, né, 2022, que o número de nesse último ano foi maior que os 3 últimos que a gente já teve. Então, assim, foi realmente uma seção muito grande da proteção, e isso tem muito pelo lado de educação, da Engine, de outros cursos que a gente está vendo, pessoas indo atrás para conhecer um pouco mais esse mercado. E aí vai vendo, vamos começar a fazer aqui, aí vai emitindo nota, fazendo o primeiro contrato. Você referiu até o Caracas, que ele brinca muito de inovar em inovação, né? Inovação é quando você gera uma nota. Então, assim, fiscal, quando você começa a faturar sobre isso. E esse curso seu, assim, que vocês fazem, é muito pegar na mão da pessoa e levar ela a isso, mostrar, porque nas universidades aqui, Fortaleza é forte, aí no Nordeste vocês são fortes, né, nessa área de proteção, mas aqui em Minas as universidades não têm tanto esse curso, né, essa matéria, então fica muito a par. Então é legal você trazer um pouco disso, porque o mercado realmente está em ascensão, que a gente enxerga isso também. E queria que você falasse um pouco mais sobre a Engine, até para o pessoal entender, que já entendeu um pouco do Orlando, e até como a trajetória, como a Engine começou, como que foi o projeto, como que vocês bolaram aí, porque você citou o Sérgio e o Matheus, são muito bons, né? Aí o Caracas é um setor muito forte na proteção. Então, como começou esse sonho aí, como que foi essa história aí da Engine, até para pegar na mão desses projetistas e lançar isso para o mercado? Muito bom. Cara, assim, a Engine começou de um desejo que eu tinha de retornar a minha atenção à educação, mais especificamente de engenharia. Na faculdade, Fabrini, eu nunca fui aquele cara que era o cara das boas notas. Eu não era esse cara, sabe? Mas eu era o cara que gostava muito de ensinar. Então, às vezes, a pessoa mais safa ali na turma, que o cara que estudava, que sabia tudo da matéria, não sabia explicar tão bem. Mas eu, modéstia à parte, tinha um pouco mais essa didática, essa capacidade de explicar. Então, às vezes, a pessoa me explicava a história para eu explicar para a turma. A gente sempre estudava junto, né? Morávamos em alojamento lá no ITA, instituição militar e tal. Então, a gente estudava muito junto para as provas. E eu sempre disse que, em algum momento, eu iria retornar iria voltar para a educação, iria retornar a ser professor, mas que eu não queria fazer isso assim que eu saísse da faculdade. Porque eu entendia, e entendo até hoje, que você sair de uma graduação e direto para uma vida acadêmica, ela te gera uma limitação de você não conhecer muito bem como funciona o mercado. Né? Então, a minha tese com a Engine sempre foi essa. Eu acho que a gente sai muito, às vezes, bem formado, com muito conhecimento de física, matemática, umas coisas pesadas assim, de engenharia, mas a gente não aprende muito bem a trabalhar. Né? Como é que funciona na prática? Como é que, de fato, a gente elabora um relatório, ou como é que a gente elabora um projeto assim, como é que a gente mexe com o software. Eu mesmo, cadeira de cálculo, tive muito pouco software e muita coisa na mão. Beleza, importante, legal, você aprende o conceito, o fundamento, mas na hora que você vai
para mercado mesmo, para vender o teu serviço, não é assim que se faz projeto. Concorda comigo? Não é na mão mais, né? Então a gente precisa evoluir, tem que ter esse ensino complementar, né? Então a Engine, ela tem isso como filosofia básica. Todos os nossos cursos são profissionais extremamente experientes nas suas respectivas áreas, trazendo o seu conhecimento prático. Essa é a nossa tese e a gente ficou, felizmente, aí muito conhecido pelo Protendido, graças aos meus amigos Matheus e Sérgio, porque esses foram caras que desde o começo abraçaram de todo o coração aí o projeto, até hoje, cara, sem, assim, totalmente dispostos a transmitir aquele conhecimento para os outros colegas, e quem já fez curso com eles, não só através da Engine, né, porque eles já dão curso aí há vários anos, há mais de 15 anos. Não sei se você chegou a fazer algum curso CCP, né, Fabrício? CCP, não, cheguei aí no CCP. Então, E até o Tomás, que está aí, que foi comigo na época, que trabalhava comigo, ele foi também. E eu acho que a fórmula nossa, assim, de dar certo, assim, né, Fabrinho? É isso, cara. Não adianta a gente reescrever a roda, o querer se colocar num lugar que, na verdade, tem outras pessoas que já passaram, que entendem muito mais do que a gente. Então é assim isso que a gente tenta fazer na Engine, ir atrás, fazer uma boa curadoria de profissionais. E eu tenho certeza, assim, Matheus e o Sérgio, cara, são fantásticos para falar de Protendido, né? E a gente com certeza vai aprendendo muita coisa. Eu tento trazer também ali o meu lado, um pouquinho da experiência mercadológica que a gente tem, né? Porque foram muitos anos batendo na porta, vendendo, fazendo projeto também, mas também consigo entender que, na verdade, os grandes feras ali, e a gente tem que montar em ombro de gigantes, né, Fabrinho? Eu acredito muito nisso. A gente que tem empresa que olha. Travou aí, mano. Deu. Voltou agora? Voltou. Você tava falando Beleza. dos feras. Entrou. Pois é, cara. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, né? A gente tem que montar em ombros gigantes para poder conseguir enxergar mais longe, chegar mais longe também. Você falando até disso de trajetória, assim, é muito legal, porque quando a gente sai da faculdade, sai meio sem saber. Então, assim, como eu fiz muito estágio, trabalhei muito em empresa antes de abrir a EFS também, deu meio que um norte, eu queria ir para o lado da proteção, mas estava muito na parte técnica, né? Era 100% técnica, eu não sentia essa parte de custo também. Dei muita sorte que trabalhei na PHV, uma consultora aqui de Belo Horizonte, muito boa, e eles me chamaram para montar o setor de proteção. Então, eu comecei a entender mais de números, porque a gente fala só o técnico não vende. Se você tiver só a parte técnica, saber tudo tecnicamente como faz, só isso não se vende. E uma parte muito legal que você tocou, que eu quero entrar aí, que é no estudo de viabilidade, que é onde a gente convence muito aí hoje o pessoal na proteção, porque a gente faz uma conta simples que a gente pega, e se a gente pegar a tensão do aço vezes a área, né? Hoje, 1,25 é a área do 150. A tensão 43,48. Então, vai dar na faixa de 10.800 aí, se eu não estou enganado. E a força do CP 190 de 12,7 é 12.000 kgf. Então, você pega essa proporção, a cordoalha, ela está 2,25, 2,5 aí, com mais resistência que é do aço. Então, muitas vezes o construtor ele não faz essa conta. Ele não pega o aço, o que está valendo mais a pena? O aço, vamos comparar o CA50 de 12,5 com 12,7. Vamos ver. Você vai ter a redução aí também, né? Você vai poder falar melhor para nós, mas a redução da taxa de aço, você vai ganhar algumas outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós como que vocês ensinam aí o pessoal, Legal. como que vocês fazem esse convencimento do cliente. Fabrini, eu gosto muito de fazer a seguinte comparação. Você pode abrir um restaurante que vende só arroz, feijão e bife. Não pode? Pode. Mas eu tenho certeza que o seu restaurante vai ser um pouco mais, ter mais chance de dar certo se você tiver vários pratos, né? Beleza, você tem um arroz, feijão e bife, mas você tem um filé,
ao molho madeira, você tem um frango, sei lá, você tem um cardápio diverso. Eu acho que quando a gente olha para a forma como o cálculo estrutural é desenhado hoje, com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, mudou muito o que era fazer projeto estrutural há 30 anos atrás, o que é fazer projeto estrutural hoje. Tem uma comparação que eu faço que é a seguinte: num empreendimento imobiliário, você tem três agentes principais. O construtor, né, que aí envolve os empreiteiros também, o arquiteto e os projetistas, de uma maneira geral. Cada um tem sua função ali. A função do arquiteto é maximizar o valor de mercado daquele empreendimento que vai ser desenvolvido. Certo? O arquiteto estuda para isso, estuda os benefícios funcionais, ele estuda questões de circulação, naquele terreno, como é que eu consigo criar o próprio design, valoriza aquele empreendimento a partir dos elementos de design, dos materiais que são utilizados. Então, o arquiteto está ali para isso. Você paga bem um arquiteto, muitas vezes o arquiteto ganha até melhor que o projetista, né? A gente reclama disso, mas porque ele tem um dedo direto no valor daquele. Pode triplicar o valor do imóvel, um projeto de arquitetura bem feito. Né? Por outro lado, o que o projetista faz? Ele tenta executar o mais perto possível daquela arquitetura projetada. Qualquer mudança, qualquer alteração que seja feita naquela arquitetura, ela está sob risco de uma pequena perda na qualidade arquitetônica que foi projetada lá no início. Então, a função do projetista é não deixar perder a qualidade que foi projetada pelo arquiteto. E ele não tem essa função de pensar a maximização do produto. Mas se o projetista tem ferramentas dentro do portfólio dele que permite que esse valor de mercado atinja novos patamares, é o filé mignon que é vendido no restaurante que eu estava falando. Então, para além de a comparação direta que existe entre o concreto armado e o protendido, que a gente pode citar vários exemplos, a gente sempre diz, né? A partir de 6,5 metros de vão já vale a pena pelo menos estudar, cara. Né? E chega uma determinada condição que é óbvio que o protendido vai ser melhor. Né? Qual é essa condição? Vãos a partir de 7 metros, pavimentos muito repetidos, que você vai ter que repetir forrão para cima. Então, fica muito evidente essa vantagem econômica. Mas, para além disso, a gente sempre fundamenta que é importante que você tenha mais de um prato, cara. É legal você ser muito bom no concreto armado, mas se você não sabe fazer metálica, se você não sabe fazer o protendido, você está limitando as possibilidades do teu cliente. Né? E, por outro lado, se você tem essas ferramentas, você cria uma nova possibilidade de entregar um nível de serviço muito maior para o teu cliente. Eu acho que isso que a gente tem que colocar em pauta, sabe, Fabrinho? O projetista, ele não é mais um cara que resolve uma estrutura minimizando as espessuras das lajes. Ele é também... Hoje a gente tem ferramentas computacionais para isso, né? A gente consegue simular rapidinho ali várias situações, né? Então, o projetista, ele também é um cara que pensa nessa maximização da solução estrutural. Né? Se antigamente a gente tinha que partir de algumas condições de contorno muito rígidas, eu acho que a gente não precisa mais. A gente tem outras ferramentas para ampliar isso. E aí tudo é questão da gente ter o estudo necessário, conhecer as normas e a lógica de cálculo para conseguir incluir na nossa análise diferentes estratégias. Tá? Então, isso é o que a gente sempre defende. Né? Isso é muito bom, esse ponto que você trouxe, assim, da comparação do restaurante, que eu falo, até porque pode mudar no meio do caminho, né? Você pega uma obra pretendida, às vezes você está fazendo ela ali para uma parte comercial e pode transformar em residencial por ter vãos livres, né? Muito grandes, mais espaço, mais liberdade arquitetônica. É o que a gente fala, muitas vezes aqui em Minas até se faz o primeiro andar de loja e depois faz para cima comercial ou então residencial. Então, o protendido ele te dá uma liberdade, até na parte de garagem, né, que a gente pode falar um pouquinho aí também, para ganhar de vagas. A gente vai ganhar uma vaga ali, não vai ficar com aquelas vagas presas, que muitas vezes as pessoas ficam. Agora, se vai concreto armado, vai ficar o pilar muito próximo. Mas você pode dar um espaçamento maior ali no protendido. Às vezes,
aquela liberdade que você vai ter para a pessoa estacionar, não ter que ficar preocupado tanto com aquela vaga esmagada, né? Assim que a gente fala. Perfeito. Então, Então, assim, pode falar, pode falar. não, você está citando aí exatamente aquele ponto do benefício arquitetônico, né? Você Exato. começa a entregar, né? Se a gente for para. O que você está falando é exatamente isso. Você entrega na mão do arquiteto ou do cliente a decisão dele melhorar o nível daquele produto dele. Você tem essa possibilidade. E aí, isso foi uma coisa que eu aprendi com o grande Helder Martins, né? Grande calculista. Ele às vezes diz, ele sempre sugere ao cliente, quando cabível, o protendido. Mas muitos clientes não querem. E aí ele conta que ele aprendeu que o cliente com o cliente você não discute. Voltou. Retornou aí agora? Oi. Tá voltando, agora voltou. Com o cliente você Boa. não discute, aí parou nessa parte aí. Então, isso eu aprendi com o Helder, né? Você não discute com o cliente, cara. Ele apresenta soluções. O cliente que vai escolher no final das contas. Agora eu te digo mais, velho. Sabe qual é a coisa que eu acho que é mais impactante quando a gente fala do protendido? Não acho que seja o benefício arquitetônico, que é evidente, isso aí não tem nem como questionar, certo? Também não acho que seja essa troca do aço que você citou, que é um aço de maior resistência, que você elimina as fissurações, você melhora a performance, você reduz a flecha de longo prazo, etc. Eu acho que o mais impactante chama-se você retirar quase todas ou até todas as vigas. Eu acho que esse é o principal ponto, é o ponto central do protendido. Porque no momento que você retira as vigas ou que você reduz drasticamente a quantidade de vigas, isso seja numa laje maciça, né, que é a famosa laje lisa, como uma laje nervurada, que você tem as vigas, mas elas estão embutidas na altura da laje, né? Nos dois casos você tem, mas a forma é plana na base, você ganha muita produtividade, não só porque você reduz a quantidade de formas, mas também porque a armação é muito menor por essa troca de aço que você falou. Você pode industrializar mais essa armação. Você tem a replicabilidade dessa forma se você tem um multipavimentos. E mesmo que você não tenha, você tira a viga. Isso eu aprendi com um construtor, né? A gente atendeu um evento juntos, uma grande construtora aqui do Nordeste, e ele me falou assim que o maior problema da viga não está nessa forma, nisso tudo, está no trabalho de alinhamento que você tem que fazer nessa viga, que muitas vezes e de compatibilização também. Então, ele, da perspectiva do consultor, ele conversava com o pessoal de projetos, né, nessa ocasião, então ele disse, gente, vocês não têm noção de quão complicado é a gente trabalhar com viga em obra. A gente faz porque é o jeito. Então, se você entrega na mão do cliente a possibilidade de não ter mais viga, é a questão da decisão dele. Olha, cara, eu tenho aqui um sistema funcional, muito bem utilizado, equivalente do ponto de vista econômico, ou pode empatar, pode ser um pouquinho mais barato, mais caro, e que você não tem mais viga. Eu acredito que todos os construtores, eu acho muito difícil você achar um construtor que não queira. Às vezes o cara pode não ter o conhecimento, pode ter as suas dúvidas, mas será que isso é seguro? Que é isso aí eu também. É lógico, é possível, a pessoa tem que conhecer, tem que entender, tem que conversar, mas aí são outras questões. É uma questão de a gente, junto, apresentar essas características aí para o cliente. Vocês ouvirem aqui o latido, é o meu cachorrinho aqui que está do meu lado. Você trouxe os pontos legais. Esse ponto da viga ele é muito importante, a gente fala até porque muitas vezes a viga ela é maior que o tamanho da laje, né? Você tem uma viga de estacionamento, por exemplo, a laje é de 20, a viga é de 60, 80. Então, se você pensar, você tem 3 pisos de estacionamento aí, você vai estar perdendo uma altura que lá na frente pode ser um apartamento, você pode viabilizar isso. Então, assim, é um ponto bem legal que você trouxe isso da viga, porque realmente uma laje plana, lisa, protendida, ela dá um volume muito rápido, só com viga de borda, muitas vezes, né? Então, dá um volume de produção e do recorte, porque você não vai recortar tanta forma. Como se fosse, tem 16 pavimentos tipo, até mais de 6.
Se você enumerar todas aonde vai as formas ali certinho, você ganha uma produção muito rápida, até mesmo para furar os pockets e tudo. A gente numera os painéis laterais, na viga você já não tem esse tanto, você não consegue usar de uma viga para outra, porque a viga ela tem, não é tão assim como a laje, né? Não é tão simples. Perfeito. Então, um ponto muito importante assim, que você trouxe, até para a gente adentrar um pouco também, porque a gente não falou até de fundação, que reduz um pouco de pilares, fundações. Então, o protendido ainda tem mas esse, assim, o saca hoje é caro, né? Você pega uma fundação, é caro. Então, a partir do momento que você faz o protendido, você ganha tudo isso. Então, é muito legal essa parte da forma, porque já vem outra dimensão que a gente não enxergava aqui. E realmente dá muito trabalho montar a viga. Porque a viga, o aço pode ser tela na laje. A tela ainda, se a gente pensar, melhores dos mundos, que a armação positiva vai ser tela, a gente ganha mais produção ainda. Mas se tivesse viga no meio, centrais, já atrapalhava um pouco. Então, legal você trazer esse panorama aí, que é muito legal. A gente vai começar a ver a diferença do concreto armado para o protendido aí nesse item. Viga, redução de viga, pilar, fundações. Então, assim, é que a gente adentrasse um pouco, falasse um pouco assim também sobre a diferença do concreto armado e protendido, assim, como que você enxerga, você já trabalhou com os dois aí, e como que você enxerga isso hoje? Cara, Né? eu acho assim, eu nunca trabalhei como construtor, né? Trabalhando com esse sistema. Eu sempre fui o cara mais do protendido mesmo. Mas nessa caminhada, eu acho que você passa por isso também, né, Fabrinho? A gente tem a oportunidade de conversar e conhecer muita gente. Eu conheci, cara, muita gente bacana, assim, gente extremamente experiente de obra. Na época que eu estava em São Paulo, do estado todo, a gente rodava muito, né, tanto o interior como a capital. E nessas conversas, naquela época, a gente está falando de 2013, 2014, então a gente tinha ainda muita gente que não conhecia a aplicação do protendido em edificações. Você tinha muita gente que conhecia a aplicação da proteção aderente, né? Que é aquela da bainha metálica, que você trabalha com cordoalhas nuas, depois você tem injeção de nata de cimento, que é uma técnica muito bem-vinda quando você vai trabalhar com pontes, viadutos, obras especiais, que tem uma densidade de cordoalhas muito, muito elevada. Você pode aplicar também em edifícios, mas acaba sendo muito custosa, tanto operacionalmente como dos materiais mesmo. Todo mundo conhecia essa proteção e era isso que tinha na cabeça. Proteção, bainha metálica. E aí, quando a gente fala da proteção da cordoalha engraxada, que eu acho que é essa que a gente está discutindo aqui, que é aplicável a edificações de menor porte, que não precisa de bainha metálica, que você tem uma monocordoalha, cada cabo, cabo de aço é protegido individualmente, com o mesmo equipamento auxiliar para manuseá-lo, apenas o operador consegue se deslocar com ele. Então, quer dizer, você vê que é uma série de características que você conhece muito bem aí, né? E aí, quando a gente tinha essa oportunidade de conversar com construtores, você tinha, em primeiro momento, que apresentar a tecnologia, explicar para o cara que não era aquilo que ele achava, né? Cara, você não tem nata de cimento, não, esquece nata de cimento. Às vezes o cara já tinha trabalhado com protendido, muito experiente e tal, mas não, você não precisa, esquece, cara, monocordoalha. A ancoragem é isso aqui, ó, é uma pecinha desse tamanho. Então você precisava primeiro apresentar para as pessoas. E aí você tinha as duas principais dúvidas, né? Que eu acho importante a gente destacar aqui, Fabrinho. As duas dúvidas que eu mais ouvia de todo mundo assim que estava sendo apresentada a tecnologia, porque uma vez que o cara usava a primeira vez, ele via que não era nada tão complicado assim. Primeira se é seguro, porque as cordoalhas estão presas apenas nas pontas, diferentemente da bainha, né, que você tem a nata de cimento. E para isso a gente endereçava de uma forma muito tranquila, né? Olha, cada cordoalha ela é protendida separadamente.
separadamente. Elas ficam muito bem protegidas. Você tem as ancoragens, elas ficam com um cobrimento muito elevado, com um grout, uma graxa anticorrosiva. Você tem muitas camadas até você ter alguma intempérie chegando dentro da cordoalha. E mesmo que chegue daqui a 40 anos, você tem um rompimento de uma cordoalha, por exemplo, que essa aqui falhou, você, primeiro, é um tipo de rompimento que se avisa muito claramente, né? Dá um estouro assim mesmo, e é fácil de você trocar também essa cordoalha. Então, quer dizer, não tem-se, e essa tecnologia já é usada desde a década de 60, 70 nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, talvez você saiba, Fabrinho, melhor que você é um cara mais estudioso aí da história. Exato. Mas eu acredito que E assim, a gente não tem relatos desse tipo de coisa, então é algo que a gente... Muito pelo contrário, os relatos são de extrema durabilidade, muito mais do que o concreto armado, né? Então, isso aí está fora de questão, não é uma preocupação, né? E outra coisa, essa coisa de estar preso nas extremidades, toda ponte estaiada é a mesma coisa, está preso nas extremidades. Então, se você tem esse receio, você não deveria existir pontes estaiadas também, né? Ou você nunca mais deveria subir numa delas. E a gente vê aí que as pontes estaiadas, né, então, durabilidade é muito, muito alta. E a segunda questão é a questão de furação nas lajes, né? Se você se pegar numa cordoalha, e aí a gente explica de uma maneira muito tranquila, sempre explicou de uma maneira muito tranquila, né? Que, olha, na laje protendida, de fato, você tem que ter um planejamento maior do que o concreto armado para onde você vai furar. Não é interessante você furar depois sem saber onde é que estão as cordoalhas. Então você precisa deixar ali as furações, o que você vai eventualmente furar depois, ou que esqueceu, deixa marcado onde estão as principais cordoalhas passando. Então, isso é muito fácil você contornar. E aí você pode fazer a furação normalmente, sem problema nenhum. Lógico, com alguns cuidados adicionais que o protendido exige, né? Não pode ser muito perto da cordoalha, etc. Mas cuidado por cuidado, né, Fabrini? A engenharia requer cuidado. O concreto armado também requer cuidado. Qualquer furação no concreto armado, o pessoal está acostumado a fazer furação sem consultar calculista, mas não deve, não pode. Você tem tudo que você for furar, você tem que consultar o calculista. Então, o protendido, na verdade, ele vem como um disciplinador do que a gente tem que fazer em qualquer situação, né? Então, não é que ele é mais difícil, ele só te coloca o que você sempre deveria fazer. Você não pode mexer na estrutura sem consultar o calculista, concorda? Alguém vai te recomendar isso? Então, cara, não tem como. O protendido, para mim, ele é uma evolução do concreto armado, aí respondendo finalmente a tua pergunta, né? Porque ele nos entrega mais recursos do que o concreto armado entrega, e ele nos coloca num lugar de controle tecnológico de execução, que é o lugar que todo mundo deveria ter. Então, dá muito trabalho. Não, cara. O controle tecnológico do concreto protendido, tirando a parte específica do protendido, que é uma empresa de proteção que vai executar, como a FS, é um controle tecnológico normal, de obra. Tá? Um controle tecnológico normal. O cara do protendido vai fazer sua parte, mas é coletar corpo de prova, fazer teste de rompimento. Então, assim, não tem nada de 7 cabeças na execução do protendido. É isso? Essa história, né, da cordoalha, que hoje está engraxada, até o Harley da Bel está aí. Essa Bel, a gente já tem essa cordoalha aqui no Brasil há muito tempo. É muito legal, por quê? Porque facilitou muito a montagem. Porque o outro era um tubo, né? Vinha esse tubo, a gente colocava todas as cordoalhas nuas, depois aí você tinha que concretar a estrutura, depois fazer uma bainha metálica ali, essa bainha fazer a injeção. Então, assim, é muito custo. Se você pegar o equipamento grande, você subir pesado, você subir de laje por laje, ficaria inviável. Com as cordoalhas engraxadas, isso aí foi assim, ótimo para a gente. Mas uma parte você citou dessa que o Hernani da IVEX fala muito, que é da estrutura testada, né? A proteção é a única estrutura testada. Você concretou, deu resistência, protendeu, não deu problema, você já tem certeza ali, tudo tranquilo. Agora, quando você faz um concreto armado, você não testa a estrutura naquele momento. Você vai testando a estrutura com o passar do tempo. Então, tem muito disso. A proteção, o ideal que eu falo muito para o cliente é a estrutura testada
é ótimo, isso tudo. E quanto à ancoragem cunha, hoje que o pessoal tem esse medo, né? É muito tranquilo hoje, a gente faz a substituição muito fácil. Agora, quanto à parte de furo, de furação, acho que tem um pouquinho, né, da expertise também do arquiteto ali, do engenheiro estrutural, tirar um pouco essas cordoalhas da zona de banheiro, área de serviço, né, porque vão ser as áreas provavelmente podem ter alterações de projeto, e aí pode ter esses furos. Então, o que a gente indica muito para o cliente é, já nessas zonas de banheiro, a gente deixa um tubo PVC da passagem já antes da concretagem e já afasta a cordoalha ali no centímetro para poder evitar, caso ele precisa fazer um furo, alteração. Hoje, imóvel de luxo faz muito. A pessoa quer fazer uma piscina, quer fazer tudo. E tem a parte de reforço, né, que a gente ainda não citou, que muitas vezes o construtor também compra quando você está com a laje protendida. É muito mais fácil fazer um reforço. Ah, quero fazer um reforço para fazer uma piscina na cobertura. Então, assim, a gente consegue fazer vigas de reforço. Uma estrutura está cedendo, consegue fazer vigas protendidas para a gente subir. Então, assim, levantar essa laje, né, reforçar ela. Então, assim, a proteção aderente ela está crescendo muito até nessa parte. Não aderente, está crescendo muito nessa parte até de reforço. E uma coisa até que o Arley perguntou aí sobre o BIM, que agora que vocês estão, a Engine já está com o BIM, quando você compatibiliza todos os projetos que a gente fala, hoje a gente está com um setor de projeto na FS, e eu vi o tanto que é importante você fazer a compatibilização de projeto. E quando você compatibiliza, a proteção fica muito mais simples. Você já vê, aqui tem zona de banheiro, vamos mexer, vamos arredar essa cordoalha para o lado, vamos fazer uma curva nela, que pode, a gente coloca os U's, mas vamos desviar dessa parte de banheiro. Então, o BIM, você vai saber falar melhor, ele vai vir para poder, assim, fazer essa compatibilização mais fácil, né? Com certeza, Fabrinho. Cara, o que a gente viu assim, que a gente resolveu começar pelo BIM, né? A gente percebe que tá todo mundo falando do BIM, mas eu acho que o viés que as informações têm vindo é um viés muito de arquitetura, assim, sabe? Eu vejo muito curso de modelagem, eu vejo muita coisa de Revit, de ArchiCAD, quando na verdade, quando a gente começou a pesquisar sobre o tema, discutir com realmente especialistas, caras que entendem desse assunto, né? Professores que estão e profissionais, consultores que estão estudando isso, a gente entendeu que o grande lance do BIM ele não estava exatamente nessas ferramentas que eu, pelo menos, tenho visto mais, sabe? Para o pessoal da engenharia. Que tinha um lugar para a gente começar a discutir o BIM, né? Que não partia necessariamente de um software de modelagem. Tá? Até porque hoje você tem várias ferramentas gratuitas que te permitem fazer compatibilizações, por exemplo. Você tem ferramentas gratuitas e que você sobe o projeto, desde que ele esteja modelado em Revit, por exemplo, você compatibiliza com o seu no TQS ou no EBR, que você está falando de um projeto estrutural, e você já consegue fazer toda a detecção de possíveis encontros, ou clash, né, como o pessoal chama, e fazer a correção quase que de uma forma automática. Né? Então, acho que o pessoal está meio até saturado de ouvir várias explicações do que é o BIM, né? Você fazer a construção dentro do computador e tal. Mas acho que o que importa mesmo, e essa é sempre a minha filosofia, sabe, Fabrinho? Cara, a gente tem que começar do lugar mais fácil. Né? A gente tem um curso de protendido na Engine que chama Estruturas Sem Vigas. Porque é um curso curto, custo baixo, que o cara vai fazer uma primeira leitura assim, para entender o que é o concreto protendido, fazer um pequenininho, um projeto bem simplinho ali, de uma laje lisa e pronto. Né? Acho que esse curso está custando aí R$300, algo nessa linha. Quer dizer, é um curso barato, né? São 12 horas de conteúdo lá e tal. E eu acho que o BIM, a gente seguiu essa mesma linha. Então vai ser um curso menos custoso. Esse vai ser especificamente para calculistas. A gente vai trazer várias dessas aplicações usando só ferramentas gratuitas. Né? Então, assim, por que eu estou contando isso?
para dizer que eu acho que a gente está precisando, como profissionais de engenharia, descobrir ainda o nosso lugar na tecnologia BIM, sabe, Fabrinho? Eu acho que a arquitetura já abriu muito essa discussão. A gente vê muita coisa de modelagem, mas eu vejo pouca coisa de engenharia mesmo, assim, sabe? Porque a parte de você modelar e você tem lá as camadas, você consegue estabelecer vários níveis de desenvolvimento, né? Que o pessoal chama nível de desenvolvimento, que é o quão detalhado você vai colocar informação dentro do modelo. Mas eu acho que tem um outro lado, que é o próprio partir de onde a gente já está trabalhando, sabe? Na minha rotina, no meu trabalho, como é que eu coloco o pezinho lá? Eu acho que começa daí. Esse é um ponto legal que você trouxe, até trazendo um pouco para a proteção, né? Que você falou da estrutura, sem viga, eu acho que muitas vezes cabe a nós executores também começar passar pelo cliente pelos lados mais fáceis, né? Tentar trazer ele para esse lado, porque quando ele pega uma laje plana, protendida para montar e fácil, aí ele fala assim, tranquilo, mas você já pegar uma viga muito difícil, muito complicada, aí a pessoa já começa a falar assim, pô, vai ser difícil fazer essa viga, tem um problema aqui, vai ter muito detalhe, porque a viga tem muitos detalhes, tem muitas camadas, principalmente quando ela tem 3 camadas, 4, aí ele é um pouco mais complicado. Agora, quando ele começa com a laje plana, fica muito mais fácil. Você faz as marcações dos painéis, elas são sequenciais. Você marca o painel, você já consegue passar para outra laje, principalmente quando é tipo, né? Aproveitar ele para outra. Então, você vai tendo essa facilidade, até compactuando, meio comparando o BIM que você falou aí com a proteção, né? Como que a gente faz. Mas eu acho bem legal. Acho que cabe a nós fazer essa diferenciação para os clientes, trazer uma forma mais fácil de executar. Até eu tenho visto isso muito em projeto, graças a vocês dão um curso, né? Então, assim, até o Fábio que está aí também, com o curso então, também, que é muito bom. Que quando você começa, as pessoas tem mais pessoas ali contextualizando, fazendo mais essa simplicidade no projeto, fica mais fácil. E a partir daquele momento o cliente vai gostando, ele vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças e utilizando mais, né? Eu quero até trazer um pouco, por que você acha hoje, o que um profissional para entrar na proteção ele tem que ter na visão de projeto, assim, eu quero começar a projetar, fazer projeto de proteção. O que eu devo fazer? Que depois a gente toca no assunto, como chegar no cliente. Mas o que ele deve ter ali para poder já começar a desenvolver um projeto? Legal. Cara, eu acho assim, eu sou apaixonado pela área de proteção, cara, porque o pessoal é muito aberto para conversar, assim, sabe? Todo mundo, cara. Você já ouviu falar na história da Torre de Marfim? Já ouviu falar Não. nessa história? O pessoal conta. Que diz que é uma metáfora, né? Diz que às vezes na academia, determinadas áreas do conhecimento, o pessoal quer criar uma torre de marfim, um conhecimento inacessível para que as pessoas não consigam chegar e a gente fica ali isolado dos problemas reais da sociedade, né? E eu acho que o protendido é um mercado que se construiu no sentido contrário. Ninguém protege o conhecimento, ninguém está numa torre de marfim. Eu acho impressionante que a gente vai, por exemplo, para a ABP, né? Que você faz parte também, eu também, Fabrício, que os concorrentes estão ali discutindo um manual técnico de como se fazer uma boa execução do protendido. Porque todo mundo sabe que a gente, como mesmo sendo concorrentes em determinado sentido, se alguém fizer um trabalho ruim, quando a gente fala de uma inovação, por exemplo, da vida, todo o sistema vai perder, né? Você cria, e isso já aconteceu diversas vezes com o protendido, né? E com outras tecnologias também. Então a gente precisa colocar. E a gente está num trabalho que é de engenharia, que é de altíssima responsabilidade. Na verdade, a gente trabalha com prédios, estruturas, quer dizer que moram, que vivem pessoas, que trabalham, etc. Né? Não precisa nem dizer. Então, assim, dito isso, eu acho que quem quer se aproximar do universo do protendido tem a faca e o queijo na mão, porque o pessoal é realmente muito aberto para conversar, para trocar experiências. Todo mundo que eu conheço.
Hernani, você, Caracas, você ir para o pessoal da execução, o pessoal de projeto também se ajuda bastante. Então, a primeira coisa que eu diria para alguém de projeto é converse com quem já está atuando no mercado de projetos, para ver por onde esse cara seguiu, qual foi o caminho que ele seguiu. Como você falou, você tem cursos excelentes, né? O Fábio, que está aqui, é um deles. Eu sei que ele tem um curso também. Você tem o Sgarbi, você tem o Reginaldo, você tem a gente lá na Engine. Então, você tem vários profissionais que a gente sabe que são competentíssimos, que sabem do que estão falando, que sabem fazer a prática do negócio, né? E aí, se você realmente estiver motivado a isso, e eu estimulo porque vou voltar na história que eu contei lá no começo, né, Fabrinho? Você abrir um restaurante que só vende arroz, feijão e bife, não dá certo, cara. Você tem que ter um filezinho mignon, então você tem que saber fazer o protendido também, você tem que saber fazer a metálica depois, a alvenaria estrutural, enfim. Você tem que ter um certo repertório para conseguir atender diferentes tipos de clientes, diferentes perfis de obras, né? Senão você só vai fazer o arroz, feijão e bife. E só quem está com fome disso que vai poder comer do seu prato, né? E não é isso que eu acho que sustenta um profissional na área de projetos. Que sustenta, aqui no Brasil pelo menos, é versatilidade, né? Isso é muito bom, você falando até do mercado, a gente, além de citar os executores, né, projetistas, o pessoal dos cursos também, acho que a gente tem que citar muito as empresas de materiais, né, igual a Ivex, que tem algum problema, eles vão no equipamento, comprei equipamento, quero começar para atender. Eles dão todo o suporte, o pessoal da Belgo aí, do Arley, o Romário, né? O pessoal dá todo o suporte, vamos descarregar a cordoalha, já tem lá na cordoalha, como que descarrega, tem todo o acompanhamento que dá uma facilitada aí para o cliente, né? Para poder fazer essa tranquilidade, para ter essa tranquilidade. E é legal que você falou que, assim, desde quando eu comecei, eu falo até que a proteção é um setor que todo mundo quer ajudar, mas eu acho que não adianta você entrar no carro e ele estiver sem gasolina, você deixar ele parado e não querer andar. Se você começar a querer empurrar ele ali, vai vir todo mundo empurrar seu carro e te ajudar a andar. Então, assim, é um mercado muito bom, mas eu acho que você tem que começar. A pessoa tem que dar o pontapé inicial, querer ali, procurar. Porque hoje a gente tem a ABP, que é uma associação muito forte, que a pessoa quiser ir lá, ela vai ter esse conhecimento, vai ter todo esse material. Na época que eu comecei, não tinha, assim, não tinha tanto livro, bibliografia, e hoje já tem muitos profissionais, você tem essa muita ajuda do mercado, juntando isso tudo, é um mercado legal de se trabalhar, mas que tem que ter muito conhecimento, né? Uma parte, assim, você vai aprendendo com as pessoas que são referências, e a partir do momento que você vai aprendendo ali, você vai executando obras maiores, vai indo e vai tomando esse caminho. Então, acho assim, também dentro dessa contextualização sua, é um setor assim, muito motivador para trabalhar, e que eu acho que vai ter um crescimento, assim, a gente enxergar, não sei como você enxerga os próximos 10 anos, mas como o ano passado foi um ano muito bom, contextualizar novamente para a FS, eu acho que a tendência é só crescer. Isso que você fala do restaurante é até importante, porque você vai ter cliente que ele compra no camelô e cliente que compra no shopping. E às vezes o que compra no shopping, você tem que ter aquele produto ali para ele, para quê? Eu quero fazer uma casa que é muito difícil a estrutura, você vai falar, não dá? Não. Você vai, vou te dar essa solução aqui, o protendido vai te atender. Quero uma garagem, mas vai ficar muito... Não quero um pilar aqui, quero um balanço. O protendido ele vai conseguir atender. Então, quando a pessoa tem esse embasamento, todo esse conhecimento, eu acho que o protendido ele facilita. Assim, tem uma visão disso que eu vejo pelo mercado. Hoje as casas de luxo, apartamento de luxo, até escritórios, né? Você pegar uma XP da vida, esses escritórios em São Paulo, hoje querem um piso aberto, né? Ele quer ali uma laje para todo mundo você fazer um escritório todo aberto. Então, os pilares, eles, querendo ou não, eles atrapalham. Então, assim, eu acho que a tendência do mundo é migrar para essa parte. Até na pandemia, assim, me mostrou muito isso, porque o protendido, como você não tem tantos pilares, os apartamentos protendidos, você pode remodelar ele todo. Então, assim, na pandemia, muita gente depois reformou o apartamento, quis mudar, quis fazer coisas novas. Então, dava para você ter dado essa remodelada no seu apartamento, fazer uma composição diferente, que o protendido traz isso. Então, assim, minha visão é que o mercado ainda tem muito a crescer, tem muita empresa chegando, muito projeto. Queria que você trouxesse um pouco da sua visão para os próximos anos aí também, o que você acha? Eu vou te dar um dado que aconteceu comigo agora, aproveitando que a gente virou o ano, né? Esse ano passado, Fabrinho. Eu tive
oportunidade. Esse ano que passou, eu tenho um hábito de conversar muito com profissionais de cálculo, né? Toda semana, cara, eu converso assim, com vários, assim, alunos nossos, pessoas que são ligadas a nós, porque na Engine já passaram mais de 2.000 escritórios de cálculo, assim, do Brasil todo. Já passaram pela gente. E ano passado eu estava levantando esse número, eu conversei com pelo menos umas 500 pessoas diferentes, sabe? Em diferentes momentos do ano. E a gente sempre pergunta isso, né? Como é que está o mercado protendido? Muita gente que já faz, muita gente que está querendo começar. E aí eu observei, dentro dessa estatística, agora subjetiva, tá? Não tem um número, mas assim, a minha impressão geral é o seguinte: todo mundo que chegou para a gente, chegou para falar de protendido, que chegou para falar de protendido, ou sabia que precisava aprender urgentemente, porque já viu pelo menos uns 2 ou 3 casos de perder obra porque não sabia fazer, né? Ou aí o cara chega, olha, eu preciso fazer. Muita gente chegou para mim assim, ó, Orlando, tem a indicar alguém para indicar para eu terceirizar isso aqui, não perder o cliente. Então, às vezes, o cara chega tarde demais, não aprendeu, não construiu confiança ainda ali, e tudo bem, é válido, né? Você não vai perder o cliente. Então, assim, muita gente chegando porque já tem obra e precisa ser protegido pela ordem de grandeza dos vãos. Teve assim, que eu me lembro que ele dominava bem metálico, tinha uma residência de alto padrão, interior de São Paulo, e ele me falou os números, marcou bem assim para mim. Ele fez uma solução em metálica que custava 300 mil. Chegou um concorrente dele que fez uma protendida que custava 150 mil a estrutura. Então ele perdeu o cliente, veio atrás de fazer o protendido, porque ele viu, cara, às vezes, e assim, metálico e protendido, gente, o protendido sempre vai ganhar. É muito difícil o metálico. O metálico a gente já sabe, né? Bem mais caro e tal. Às vezes pode ser a opção do cliente por outras questões, né? Arquitetônicas e tudo mais. Então, assim, o cara que já dominou metálica precisa dominar o protendido para, às vezes, num determinado perfil de obra, conseguir entregar uma solução mais econômica para o cliente, né? Então, baseado nisso, essas 500 pessoas que eu conversei, Fabrinho, acho que todo mundo já está vendo que em algum momento vai precisar do protendido, ou já precisou, já perdeu algum contrato, ou não perdeu, mas teve que terceirizar para conseguir executar a obra. E as pessoas as que ainda não começaram a estudar, pelo menos do ponto de vista de projeto, já estão com planos de estudar, porque ninguém nunca tem tempo, né? A grande verdade é essa. E a gente sabe que é complicado você arrumar um tempo ali para aprender uma técnica nova no meio do dia a dia. Poxa, isso é super compreensível. Conversei com vários alunos que estavam exatamente nessa situação. Ela, pô, eu preciso aprender, mas preciso me organizar primeiro para começar, né? Então, acho que quando essa bolha resolver, sabe, Fabrinho, a gente precisa de calculista calculando. Porque aí, quanto mais gente calculando, mais os clientes vão ganhar confiança, mais a gente vai ver. Tem um caso muito simbólico do Matheus aqui, eu sempre conto nos encontros da Engine. Tem um condomínio aqui em Fortaleza. Aqui tem uma área que é o Alphaville, aqui de Fortaleza, né? Tem um condomínio em particular, um dos condomínios do Alphaville, que o Matheus fez um projeto lá protendido e não tinha nenhum outro projeto protendido ali, nas casas de alto padrão. E a casa subiu muito mais rápido do que as outras. O construtor, a estrutura estava prevista para 3 meses. E ela era armada, certo? Quando trocou para protendido, ela ficou mais econômica. A obra que durava 3 meses caiu para 45 dias. Ele fez em radier protendido também, tirou 2 pilares. Então, olha só, você tirou 2 pilares, você fez uma obra mais econômica, subiu metade do tempo, mais econômica só em materiais, né? O pessoal do condomínio viu isso, cara, todo mundo começou a ligar para ele, entendeu? Os arquitetos, cara, viu que subiu muito rápido, então ele fechou, pelas estimativas dele, foi pelo menos uns 20 contratos que ele fechou depois dessa casa, dessa residência de alto padrão lá, e não tinha outra referência.
Então, quer dizer, uma obra bem feita, bem executada, bem projetada, vai puxar outras. Tá entendendo? Ele Isso é acabou muito gerando negócio para outras pessoas também, aqui na região. Ele nem conseguiu pegar todos os outros projetos que surgiram ali para ele, né? Isso é muito legal você trazer do condomínio, porque a gente enxerga muito isso em condomínio aqui também, quando uma obra do lado ela faz para atender tem essa velocidade, mas na cidade grande isso é muito legal ver, porque você já tem parâmetro. Ano passado a gente fez muita obra no interior de Minas, então você vai vendo que o interior ele até enxerga mais esse fato. Por quê? Porque a cidade costuma ser pequena, principalmente cidades que são muito pequenas, costuma ser meio que um condomínio desses grandes, né? Então, ali a pessoa vai fazendo e realmente a população vai vendo, pô, olha aqui tudo. E nessas cidades faltam ainda, é o que eu falo muito, a gente tem muito projetista hoje bom que está na cidade, mas os interiores ainda estão faltando esses projetistas para essas soluções. E é muito legal isso que você trouxe, de, igual o Matheus, você ter uma solução ali, uma carta na manga, caso o seu cliente precise, porque muitas vezes fica parecendo assim, você não sabe a solução. Pensando até aquela solução que você trouxe de concreto metálico. Você chega, a pessoa consegue aí um concreto protegido e mostra que está essa diferença de preço, o cliente muitas vezes vai estar achando que o projetista está querendo ganhar ali naquele projeto, né? Falou, ele me indicou metálico, que ele já conhece. Então, assim, é tão importante hoje você conhecer, até porque as pessoas tiram essas... precipitam, né, no que elas pensam ali, e vai tirar isso. Então, é bom você sempre ter essa solução do protegido como carta na manga, porque hoje interior, cidade, condomínio, cada vez mais está crescendo o mercado protegido. E, assim, hoje eu quero que a gente faça um pouco também os benefícios de ser um profissional nessa área, porque eu acho que é um mercado que está em crescimento muito rápido e tem pouco profissional. Então, é um mercado que ainda tem muita vaga. Assim, não sei se você enxerga isso. Eu acho que o benefício muito grande, além de você ter uma solução, é um mercado que está em crescimento, então vai ter ali projeto para todo mundo ainda. Com certeza, cara. Eu vou pegar uma coisa que pessoal, isso aí eu aprendi com, com o pessoal da. Acho que foi o Arley que me contou essa história. O Arley está aqui na live e me confirma se for você. Eu acho que foi alguém da Bel que me contou. Nem sei se essa informação mudaram os números, mas eu me lembro desses números. Existe um estudo, Fabrini, de que existe uma proporção entre a quantidade de consumo de cordoalhas de proteção e de aço num determinado país que caracteriza a maturidade do mercado. Quer dizer, então você pega o volume inteiro de cordoalhas nos Estados Unidos, dividido pelo volume de aço, lá, e é meio que a saturação, é o volume máximo de aço que o mercado comporta. Diz assim, aí já está na quantidade ideal de obras protendidas. No Brasil, se eu não me engano, esse número está em torno de 1%. Quer dizer, tem 4 vezes ainda para crescer. E o Alec está aí, me conta aí se é isso mesmo, se eu não estou falando bobagem aqui, tá lá. Mas o 4% eu tenho certeza. E aí, ou seja, a gente ainda tem muito para crescer em termos do tamanho de mercado, né? E em termos de conhecimento, a gente, por outro lado, acho que tem muita disponibilidade hoje, tanto pelos cursos que a gente já mencionou aqui, né, para quem que realmente quiser estar decidido, como pelas organizações que existem ali em torno dessa tecnologia que estão para ajudar. Eu tenho um relato assim muito bacana. Tem um aluno nosso, Fabrini, que o cara estava querendo abrir uma empresa de proteção ali na região dele. E aí, cara, eu sugeri a ele conversar com a turma da proteção que estava ali naquela região também, para pegar umas dicas. Pô, foi super legal. Eles, assim, potenciais concorrentes, mas os caras, ele depois veio me agradecer, Orlando, o cara abriu tudo, assim, contou como é que era, chamou para fazer alguma parceria e tal. Quer dizer, é uma forma, eu acho que volta àquela história que eu contei, né?
Tá todo mundo, de certa forma, comprometido com a qualidade dos serviços de proteção. O que ninguém quer, o que o Fabrini não quer, né, Fabrini? Que chegue Tu quer que o teu concorrente execute bem o serviço. Concorda comigo, Fabrini? Então, assim, tu não quer que o cara... Porque senão ele vai potencialmente prejudicar a percepção do sistema como um todo, né? Então, assim, eu acho que a gente vive um momento que tem muito espaço para crescer e eu acho que a gente tem uma condição de distribuição de forças intelectuais, vamos dizer assim, no mercado, que favorece que as pessoas se formem nesse sentido. Eu acho muito difícil uma pessoa, por exemplo, aprender a fazer projeto concreto para atendido e não utilizar em algum momento. Para pensar, cara. Você acha que você nunca vai usar essa informação? Lógico que você vai, entendeu? O construtor. E aí, por outro lado, isso é o que todo mundo fala, construtor. Converse com um construtor que já fez uma obra em concreto para atendido, cordoalha engraxada, né? E pergunte se o cara gostou, né? Eu acho que ninguém vai criticar. Todo mundo vai. E eu digo mais, a grande maioria vai dizer, cara, sempre que dá eu faço. Nem sempre cabe na obra, mas eu pergunto pro meu. Eu já conversei com vários, Fabrini, e você com certeza também. Vários construtores, e o cara me falou a mesma coisa. Pessoas de regiões diferentes do Brasil, né? Então, assim, eu acho que as pessoas só têm a ganhar profissionalmente pesquisando mais sobre o tema. Esse contexto que você trouxe é muito bom, porque eu acho que as empresas, todas, seja executoras, seja projetista, todas as pessoas do mercado se juntaram, né, para o mercado de proteção ele crescer. Foi meio que trabalho de formiguinha ali, a formiga levando a folha e a gente levando a folha do conhecimento, né, passando sempre para concorrente, para todos. Por quê? Porque uma obra, igual você falou, se der problema numa obra do meu concorrente, ele mata o sistema protegido. Então a gente não quer que mate, a gente quer que o sistema continue. Então, acho que é um ponto desse mercado, é isso, que as pessoas se ajudam muito para sempre fazer o melhor. Por mais que seja um concorrente, você vai estar ali ajudando para ele estar fazendo melhor, para estar executando o serviço, para a proteção cada vez mais crescer. Então, isso foi muito legal que você trouxe, porque realmente eu acho que é o que faz diferença no mercado. Se você pegar em outro mercado, não tem muito disso. O concorrente ele não vai te dar, não vai te ajudar a crescer ali, a fazer essas coisas, te ensinar, te dar os insights. Então, na proteção, você já tem mais tanto material, vocês divulgam, a gente divulga muita coisa, a Belgo, a EVEX, muita gente divulga muito, a ABP, você tem a ABP lá que é muita gente compartilhando conhecimento, que é uma associação que gera muito conhecimento, gera muito valor para o mercado. Então, assim, se hoje eu fosse falar, é muito fácil, porque o profissional, se ele já começa na proteção, seja projetista ou executor, e ele já afilia na ABP, ele logo ali ele já tem um network muito grande. Ele já vai estar conhecendo os profissionais que mais atuam hoje no mercado de proteção. Então, ele já chega num patamar muito rápido. Se você for pensar outro mercado, até você atingir esse patamar, conhecer, ter essa troca, demora muito. Não sei se você concorda, mas principalmente tem muitos profissionais novos. A gente é mais novo, tem muitos profissionais que são novos ali ainda, que ainda tem muito lenha para queimar ali. Então, acho assim, o mercado ele é incrível de proteção. Diria assim, é um mercado que cada vez mais cresce, a gente tem muito orgulho em trabalhar nele. Com certeza, cara. Concordo contigo e te digo mais. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de estar num lugar, sabe, Fabrini, que eu possa compartilhar conhecimento, eu possa contribuir para que esse conhecimento seja compartilhado, né? Nós estamos agora, através da Engine, fazendo 22 cursos, cara, para o CREA Ceará, que é um programa pioneiro no Brasil. Nunca foi feito assim. Foi a primeira vez que um CREA realizou. O CREA contratou a gente, está fazendo. São 22 cursos gratuitos em várias áreas, inclusive pro atendido, né? E aí, para citar alguns exemplos, assim, né? Como é bacana você trabalhar. A gente tem um grande parceiro, assim, que é o pessoal da TQS, sabe? Cara, TQS não tem uma vez cada curso, assim. Agora, por exemplo, a gente está dando esse curso pelo CREA agora de protendido. Eu precisei de licenças gratuitas do TQS para o pessoal conseguir treinar
imediatamente o pessoal da TQS libera quantas licenças a gente precisar, assim. Então, quer dizer, são facilitadores. Imagina se eu tivesse que ter essa dor de cabeça, eu não tenho o software para o cara, porque o cara não vai comprar um software sem nem conhecer, né, a ferramenta. Ele precisa treinar primeiro. Então a gente tem essas barreiras de entrada que não vão sendo problema e vão ficando legal. E aí eu citei esses cursos do CREA também porque tem sido para a gente muito legal, porque são cursos gratuitos e a gente fala de vários assuntos de engenharia e estamos nesse lugar de rasgar o verbo no sentido de, cara, como é que a gente faz isso aqui na prática? Então tem curso de financiamento da Caixa Econômica, vamos começar agora em outras áreas da engenharia também, energias renováveis e tal. Então, muito, muito legal a gente ter sido confiado aí com essa missão de desenvolver. Agora vão ser mais 20 cursos, então estamos aí criando realmente uma referência que a gente pretende levar aí também para todo o Brasil, através da Engine, nesse modelo de formação prática, né? Que é o que eu sempre digo, que é o que é importante. Trocar conhecimento. Isso é bom que você trouxe até um pouco do TQS, né? Que antigamente no Brasil a gente tinha muito Adapt, muitos projetistas tinham meio que uma dificuldade pelo Adapt ali, até de instalação. Eu mesmo comprei o Adapt Felt, foi meio difícil instalar no computador brasileiro, eles têm meio... É complicado, e você pega hoje o TQS, ele facilitou em português, é tudo mais fácil. Então, assim, a proteção ela está crescendo tão rápido que você já tem software, você já tem formas mais fáceis aí, né? Igual você está falando dos cursos e tal, e bons profissionais, então o Calheiros entrou aí. Então, assim, tem muita gente legal, assim, é um mercado muito bom e queria falar sobre os planos, o que você quiser deixar de mensagem aí para a gente finalizar esse bate-papo. Bom, primeiro eu agradeço aí, foi muito prazeroso, cara. Eu gosto muito de conversar aí com a turma que gosta do Protendido. E eu encerro deixando aí um convite para quem se interessar, né? No dia 20, a partir do dia 11 agora, nós vamos abrir inscrição de um curso gratuito lá na Engine, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, tá? É um curso introdutório para a área de projetos. Eu e Matheus, que vamos tá lá na frente, Matheus Marinho, que, enfim, está sempre com a gente aí em todos os temas de Protendido, grande fera na área de projetos. Então, deixo aí o convite. Quem puder seguir, a gente vai divulgar aí no perfil da Engine, né? Pedi também para o meu amigo Fabrini divulgar no da FS, mas a partir do dia 11 a gente já abre as inscrições, é de graça, tá, pessoal? E online. Então, recomendo muito para quem estiver curioso, vai ser bem tranquilo o assunto, realmente bem introdutório para estimulá-los a conhecer mais sobre o sistema. Valeu, Orlando. Muito obrigado por aceitar o convite aí, pelo bate-papo. Agradecer também os grandes nomes da engenharia e da proteção que aparecem. Que honra, né? Que honra ver esse pessoal que é muito legal, sempre acompanhando, sempre motivando a gente nesse trabalho, que a gente sabe que esse trabalho é difícil, né? Assim, até a gente faz com todo o amor aí para apresentar a proteção para as pessoas. E muito obrigado. Pode contar com a FS aí, vamos divulgar. Até falei para vocês fazer um hiperlink aqui para a gente linkar para o pessoal fazer, aproveitar que o curso está gratuito aí, né? Para dar aprendida a ver, até sentir um pouco, né? Aproveitar que ele está ali nessa semana, vai fazer tudo, o pessoal pegar um pouco desse conhecimento, falar assim, ó, faz sentido? Vamos ver se faz sentido o que eles estavam falando. Eu acho que no resultado final, realmente, eles vão ver que o que a gente falou aqui faz muito sentido pelo lado econômico, né? Da proteção. Então, assim, até para apresentar para novos clientes e tudo, ir atrás dos novos clientes, eu acho que é o que todo mundo quer. E muito obrigado aí. E boa noite, Orlando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.